Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, livrai-nos dos nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje é Ezequiel 36, do versículos 16 ao 39. A palavra é o sofrimento e o perdão. Pedir ao Espírito Santo que nos ilumine por essas palavras. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminando. O sofrimento e o perdão. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesse termo. Filho dos homens, quando os israelitas habitavam sobre o seu território, eles mancharam-no por seu comportamento e seus atos. Seu proceder era aos meus olhos como a menstruação de uma mulher. Por isso desencadeei sobre eles o meu furor, devido ao sangue que tinham derramado sobre a terra e aos ídolos com que se profanaram. E eu os dispensei no meio das nações e os disseminei entre as nações estrangeiras. Foi esse um julgamento apropriado ao seu comportamento e aos seus atos. Entre todos os povos aonde foram, aviltaram o meu santo nome. Porque se diziam deles, eis o povo do Senhor, eles deixaram a sua terra, e pois quis salvar a honra do meu santo nome, que os israelitas profanaram entre as nações às quais tinham ido. Por isso, declara a casa de Israel o que segue, eis o que diz o Senhor, Javé. Não é por vós que faço isto, os israelitas, mas por honra do meu nome, santo nome, em honra do meu santo nome, perdão pela palavra aí, que profanaste entre pagões aonde tinhas ido. Quero manifestar a santidade do meu augusto nome que avistastes profanando-os entre as nações pagãs, a fim de que conheçam que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Javé. Quando sob seus olhares eu houver manifestado a minha santidade por meu proceder em relação a vós, eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito
o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitarei a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis meu povo e sereis vosso Deus. Eu vos purificarei de todas as vossas imundícies. Farei vir o trigo, farei com que seja produzido em abundância e vos incentarei de fome. Farei abundar os frutos das árvores e a colheita dos campos, a fim de que não tenhais mais de sofrer entre as nações a vergonha da fome. Então, lembrando-vos de vosso perverso proceder e de vossas ignóbeis ações, vós desgostareis de vós mesmo por causa das vossas iniquidades e de vossas abominações. Não é por vós que faço isso, oráculo do Senhor Javé. Sabei o bem, tende vergonha, enrubesceceis vós por causa do vosso comportamento. Os israelitas, eis o que diz o Senhor Javé. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, reprovarei as cidades, as ruínas serão reerguidas e a terra inculta de novo cultivado, ao invés deste espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes. Será dito desta terra, que se acha devastada, tornou-se um jardim do Éden. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, então agora restauradas e repovoadas, Então a nação que restauram em torno de vós saberão que sou eu o Senhor que reconstruí o que estava em ruínas e replantei o que estava baldio. Sou eu o Senhor que eu digo, eis o que diz o Senhor Javé. Nisto ainda me deixarei abrandar pela casa de Israel e farei por eles. Eu os multiplicarei como um rebanho, tais como os rebanhos dos animais consagrados, tais como as manadas que se conduzem a Jerusalém por ocasiões das festas solenes. Tais serão os rebanhos de homens que povoarão vossas cidades em ruínas. Então se saberá que sou eu o Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Que essas palavras nos perdoem nossos pecados e nos livrem de todo perigo e de todo mal. Assim seja, amém e amém. Amém. Que palavra, hein? Ela diz o sofrimento e o perdão. Quantos de nós estamos sofrendo? Quanto de nós estamos sofrendo por falta de um perdão? Por falta de perdoar?
por uma mágoa, por uma palavra, por um questionamento. Quantos de nós, eu, você, cada um de nós, quantos de nós sofremos lá do nosso passado por falta de um perdão, por falta de perdoar, alguma mágoa, que aquilo fica grudado no nosso peito. Quantos de nós temos essa mágoa? Pensamos sempre ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos tira toda essa mágoa, esse rancor dos nossos corações. Quantos maridos, quantas esposas estão sofrendo por um falta de um perdão, por um falta de perdoar, por uma mágoa, por uma palavra maldita? Quantos filhos sofrem por uma palavra, por qualquer coisa? Quantos de nós, quantos eu vejo, a gente ouve falar, né? Acreditamos nesse daqui, ó, neste homem aqui que sofreu por nós, pregado numa cruz. O quanto ele sofreu por mim, por você, por cada um de nós que ele sofreu. Para salvar nossos pecados, para salvar nossas almas. E mesmo assim, muitas das vezes nós erramos. Muitas das vezes nós tem mágoa um do outro. Muitas das vezes nós falamos palavrão um pro outro. Quantos de nós estamos sofrendo hoje? Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos alimentar, que venha nos purificar. Peçamos a Jesus, esse pregado na cruz, que morreu por nós, pelos nossos pecados, pelo salvar nossas almas. Peçamos a Jesus que manda teu Espírito Santo como fogo para quebrar os nossos corações de pedra, para quebrar os nossos corações que não aceita uns conselhos, que não aceita umas palavras bonitas. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos libertar das amarrações do encardido. Quantos e quantos de nós não peçamos perdão ao próximo por vergonha, por falta de uma motivação, mas na hora de nós errarmos, nós não pensamos duas vezes. Nós não pensamos duas vezes para nós errar.
Mas depois, para nós consertarmos, nós pensamos e pensamos. Quantos estamos sofrendo? Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos tocando no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, que venha nos derramando a sua bênção sobre nós, sobre o nosso lar. Quantas famílias estão sofrendo? Por a falta de um perdão, por a falta de perdoar. Quantos de nós estamos muitas vezes se acabando? Quantos de nós, muitas das vezes, falamos, eu não vou pedir perdão para fulano. Eu não vou falar com cicrano. Eu não vou falar com fulano porque ele é isso, é aquilo. Eu não vou falar com cicrano porque ele é esquisito. Quantos de nós peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos trazer o amor, peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos trazer a vontade de pedir perdão, a vontade de perdoar, daquelas mágoas, daqueles ressentimentos. Peçamos a Deus, com o seu amor, que venha nos conduzir, que venha nos guiar. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar a minha vida, iluminar a vida de quem vai assistir esse vídeo, de quem vai ver esse vídeo. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrando todas as barreiras que estão no nosso caminho, que está nos afetando. Oh, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei. Oh, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei. Oh, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei. Oh, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei. Oh, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Xandrei, Kandrei, Handrei, Kandrei, Handrei, Xandrei. Oh, shalalalai, lalai, 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 lalai. Oh, shalalalai, lalai, 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 lalai.
O xalalalai, lalai, 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 lalai. Handrai kandrai, handrai shandrai kandrai, handrai shandrai kandrai, handrai shandrai kandrai, handrai shandrai kandrai. Peçamos a Jesus, com seu amor de pai, com seu amor de irmão, com seu amor de amigo, de irmão, que venha nos conduzindo, que venha nos alimentando o nosso coração, a nossa mente. Vem, Jesus, com teu Espírito Santo, Jesus. Nesta tarde, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças e louvores se dão a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dão a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dão a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.